Na área da psicologia, é impossível abordarmos o tema da motivação sem falarmos de Abraham Maslow, um psicólogo dos Estados Unidos da América que, entre outros assuntos, se dedicou a estudar e a clarificar os nossos comportamentos e motivações. Mas, segundo Maslow, afinal, o que nos motiva a agir? Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Enquanto humanista, Maslow entendia o comportamento humano centrando-se nas potencialidades e não em comportamentos desviantes ou psicopatologias. Ele defendia que qualquer um de nós se sente impelido a desejar algo mais, algo que ainda não tem. Mesmo aquelas pessoas que já conquistaram muito e dispõem de muito, elas sempre irão desejar algo mais. Maslow defendeu que grande parte do nosso comportamento é explicado e motivado pelas nossas necessidades. As necessidades não satisfeitas funcionam como uma energia que nos leva a agir. Por exemplo, se eu tiver fome, vou arranjar comida ou cozinhar. Se eu me sentir só, estou mais motivada para telefonar a um amigo ou conviver com outras pessoas. Na sua teoria, Maslow propôs que as necessidades humanas são divididas em 5 níveis, organizados hierarquicamente em forma de pirâmide. Na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas, como por exemplo o sono, a fome, a sede, o respirar, entre muitos outros. Estas são necessidades instintivas, básicas e essenciais, uma vez que sem elas não conseguiríamos sobreviver. As necessidades de segurança conduzem-nos à proteção de qualquer perigo, seja ele real ou imaginário. Segundo Maslow, qualquer um de nós procura controlo e ordem na sua vida. Portanto, quando procuramos um emprego melhor, uma casa numa zona mais segura ou fazemos uma conta poupança, estamos a tentar suprimir as nossas necessidades de segurança. De seguida surgem as necessidades de amor ou sociais. Nós somos seres sociais e, como tal, precisamos de afeto, de aceitação, de estar em contacto com outras pessoas, de pertencer a um grupo social. Nos casos em que isto não acontece e a pessoa se sente sozinha, sem afeto e amor, pode até resultar em psicopatologias graves. Em quarto lugar na hierarquia surgem as necessidades de estima, que constituem o nosso desejo de sermos valorizados, de termos reconhecimento por parte dos outros, mas também por nós mesmos. Ou seja, sermos capazes de reconhecer as nossas capacidades, que resultem em autorrespeito e autoestima, e de essas mesmas capacidades serem reconhecidas também pelos outros. No último patamar da pirâmide surgem as necessidades de autorrealização, que, segundo Maslow, são as mais afastadas dos instintos e as mais próximas da nossa natureza humana. A autorrealização é a nossa necessidade de atingirmos o máximo das nossas potencialidades, alcançarmos o que sempre desejamos alcançar, sermos o que realmente gostaríamos de ser. Cada pessoa terá os seus próprios desejos e metas a atingir, mas a autorrealização nunca será plenamente alcançada. Segundo Maslow, quando estamos num determinado nível da hierarquia, nós estamos orientados e concentrados apenas em satisfazer essas necessidades. Só quando essas necessidades estão satisfeitas, ou pelo menos minimamente satisfeitas, é que começam a surgir novas necessidades num nível superior da hierarquia. Por exemplo, as necessidades fisiológicas são consideradas as mais dominantes, preponderantes, uma vez que quando não estão satisfeitas, ou minimamente satisfeitas, a vida da pessoa gira à volta dessas necessidades. Uma pessoa cheia de fome e de sede nem vai pensar em mais nada além de arranjar comida e água. Pelo contrário, as necessidades consideradas superiores não desencadeiam essas reações de urgência e desespero para serem atingidas. Elas são uma força motivacional que nos impele a continuar a ter objetivos e lutar por eles. No que respeita à motivação, a teoria das necessidades humanas de Maslow foi uma das primeiras a surgir e também uma das mais conhecidas, talvez devido a ser bastante intuitiva e de fácil compreensão. E talvez tenha sido até demasiado simplificada. Vemos a sua aplicação ainda hoje no mundo empresarial, nos recursos humanos e também, por exemplo, no marketing. No entanto, não é isenta de críticas. Uma das principais é que esta é uma teoria muito difícil de testar cientificamente e que Maslow utilizou uma amostra enviesada e limitada de pessoas baseada na sua própria experiência enquanto psicólogo e prática clínica. Outro aspecto normalmente criticado é a hierarquia das necessidades. Muitos autores não concordam que as nossas necessidades estejam organizadas assim de uma forma hierárquica e tão determinantes do nosso comportamento. Mas em defesa de Maslow podemos dizer que ele não era assim tão determinista. Ele próprio reconheceu que existem variações individuais e referiu que a sua teoria da motivação não era a única forma de explicar a motivação humana e também que as necessidades fundamentais referidas não explicam todos os nossos comportamentos.
Até porque, segundo Maslow, muitas das necessidades fundamentais e a forma como as suprimimos são inconscientes e influenciadas por fatores e condições sociais e culturais. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixarem o vosso like, partilhem e podem também deixar o vosso feedback fazendo um comentário. E até ao próximo vídeo.